Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez essa passagem não seja tão significativa para você quanto é para mim, até mesmo porque meu nome é Saulo, né? E desde cedo eu ouvi as pessoas repetindo isso. Desde cedo, desde criança, eu fui criado numa igreja batista e frequentava um colégio de freira até o 3º ano do ensino fundamental. Era um colégio bom e particular, mais próximo que tinha da minha casa, e eu ouvia dos dois lados esse texto, né? Falava: Saulo, 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 por que me persegues? Né? Graças a Deus, naquela época não existia o que a gente chama hoje de bullying, né? Ninguém considerava essas coisas como uma agressão. Hoje já seria bullying, né? Mas o texto marcou a minha vida, até mesmo porque Saulo deu origem ao apóstolo Paulo, ou seja, o personagem mudou de nome e ficou conhecido como apóstolo Paulo, e esse tópico era o tópico da conversão de Paulo, né? Paulo foi um dos maiores propagadores da fé cristã, né? E a lição que a gente vai ver agora fala sobre a conversão que mudou a história. Essa é a primeira lição da revista Palavra e Vida, edição 65, referente ao 2º trimestre de 2020. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível pelo site batistafluminense.org. Essa revista tem por título A Vida de Paulo e foi escrita pelo saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho. Nessa primeira lição, então, a gente vai ver sobre a conversão de Paulo. A conversão de Paulo foi um dos fatos mais marcantes para o cristianismo. Paulo, ele era um judeu, cidadão romano, extremamente zeloso, ele tinha extremo cuidado com o que fazia, né? E ele saiu de sua cidade para ir até Jerusalém para perseguir judeus que estavam numa seita chamada Caminho. É interessante que muitas vezes a gente lê a Bíblia várias vezes e não percebe detalhes como esse. Eu confesso que só desta vez, apesar de ouvir tanto da história, só dessa vez eu me ative no texto que tem um caminho escrito em letra com inicial maiúscula. Inicial maiúscula, nome próprio. Caminho era o nome de uma seita, vamos chamar assim, judaica, que existia na época, que eram os seguidores de Cristo, propagavam o cristianismo. Veja, logo depois que Jesus morreu, né, e ressuscitou, as pessoas começaram a pregar sobre Jesus, só que o contexto ainda era judaico. O povo era o povo judaico, e o povo judaico tinha a lei e todas aquelas coisas. E para quem pregava a Cristo, parecia que estava indo contra toda a lei judaica e pregando heresias, de tal sorte que era considerado no meio dos judeus uma heresia, uma seita. A gente chama de seita uma religião ou um movimento religioso que não tem bases sólidas ou que propaga conhecimentos ou ideias sem fundamento, né? Então, se você pega a Bíblia e começa a ler do jeito que você quer e faz disso, por exemplo, uma, entre aspas, religião nova para pregar aquilo que você quer, que não está escrito na Bíblia, mas você deu uma distorcida ali e levou, você está lançando uma seita, porque ela não tem base doutrinária forte, né? O caminho tinha a base doutrinária baseado na experiência, na morte de Jesus por nós, né? Saulo era um fariseu, né? Ele era zeloso da lei, estudioso da lei, né? E ele teve um encontro com Cristo e se tornou um dos maiores vultos do cristianismo. Vamos ler o início da passagem aqui. O texto áureo da lição é Atos 9 completo.
Mas os 9 primeiros versículos desse capítulo de Atos nos dão uma ideia do que foi esse encontro. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, com letra maiúscula, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, e não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Então esse é um texto, na realidade não é o único texto, é um texto que narra a conversão de Saulo para Paulo. O caminho, como falei, então, era uma seita, era um movimento. Relata-se ali em alguns comentários bíblicos que já tinha, nessa época, em torno de 10 mil a 18 mil seguidores. Então, já era um negócio que estava causando zum ali no meio do povo judeu. De qualquer forma, provavelmente era alguma coisa meio escondida, não podia ser uma coisa totalmente declarada, porque havia uma dissensão ali entre os judeus, né, que estava causando desconforto. O cara podia ser considerado herege, e não conseguia negociar, não conseguia fazer várias coisas ali no meio do povo. Então, é melhor fazer de uma forma um pouco mais discreta. E Saulo, então, era um homem que vinha com toda a força, com toda a sua capacidade de trabalho contra esse Cristo que, no seu entender, ia contra a lei. Lembrando que Jesus veio cumprir a lei. Ele não jogou a lei fora, ele veio cumprir a lei, né? E cumprindo a lei, morreu na cruz por nós. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse capítulo começa com um Saulo respirando ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, e já lá no final do capítulo, né, versículo 29, mesmo capítulo, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuraram tirar-lhe a vida. Então ele já está lá no final, 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Um capítulo que começa com um Saulo perseguindo a igreja, perseguindo os seguidores de Cristo, matando, prendendo, levando cativo, e termina com um Saulo dominado por Cristo, aos pés da cruz de Cristo, aos pés de Cristo, pregando veementemente, como fala o versículo 28, pregando ousadamente o nome do Senhor. Olha que mudança radical. Olha o que aconteceu. O que ele fez mudou a visão sobre o cristianismo, porque era um negócio pequeno, e ele veio com várias argumentações e colocou um novo horizonte nisso aí, no cristianismo. Mas vamos lá, como foi a infância de Saulo? Não se tem informações a respeito. Não se tem nada escrito, tem algumas lendas. Lendas são tradições orais, elas nem sempre têm fundamento, não tem o registro biográfico de Saulo nessa época, mas, como judeu, supõe-se algumas coisas. Então, como menino e adolescente, ele deve ter lá dos 5 anos de idade, deve ter sido alfabetizado, como era naquela época, aprendeu a ler as escrituras.
Com 6, deve ter sido enviado a uma escola rabínica. Aos 10, deve ter sido instruído na lei oral, para que aos 12 ele passasse pela sua cerimônia para ser conhecido como filho da lei, né? E aos 13 e aos 16, ele deve ter sido enviado para Jerusalém. São conjecturas a respeito das datas. De fato, Atos 22, 3, Paulo fala: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a prescrição da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Esse Gamaliel, aos pés do qual ele estudou, cresce, né, que é o mesmo Gamaliel, aliás, é o mesmo Gamaliel de Atos 22, de 33 a 40, e alguns dizem que ele era um cristão oculto, ou seja, sabia, estudava, ensinava a lei, mas talvez seu coração já tivesse lá direcionado a Cristo. Então, sobre a infância de Paulo, infância de Saulo, nós não temos muitas informações de fato escritas, a não ser esse versículo 3 de Atos 22, que diz que ele era judeu, é nascido em Tarso, na Cilícia, mas criado nesta cidade de Jerusalém, né? Instruído aos pés de Gamaliel, com precisão da lei de nossos pais, zeloso para com Deus. Ele aprendeu a lei, aprendeu a ser zeloso da lei, porque ele aprendeu que aquilo ali era o correto, era o ser o ser discípulo, seguidor de Deus, né? E que só a lei poderia salvar o mundo, o homem do pecado. Era o conhecimento que se tinha, era dessa forma como Deus se revelou ao homem na época de Moisés, até que Jesus veio, cumpriu a lei, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu na cruz por nós e levou os nossos pecados, tá bom? Ok, então vamos lá. Mas quem era Paulo? Quem é o Paulo que a gente conhece? O Saulo, ou Paulo, né? Fala-se pouco de Saulo, porque na realidade a mudança de nome ocorreu logo na sua conversão. Antes a gente só sabia que ele era zeloso e que vinha perseguindo os crentes, os cristãos, porque no entender dele, aquilo ali era uma seita, uma bagunça, com umas coisas erradas e tinha que ser eliminado, né? Por que Paulo levava presa essas pessoas? A gente tem que lembrar que o judaísmo nasceu lá com Abraão, né? Um povo teocrático. Abraão foi chamado por Deus, né, para sair da sua terra, da sua parentela, e ali Deus governava Abraão, a sua casa e o povo que dele nasceu, né, se originou. Moisés, quando foi chamado para libertar o povo, tempos depois, também chamado por Deus. Josué levou o povo guiado por Deus. Então, a cultura judaica era essencialmente teocrática. A autoridade militar, a autoridade religiosa e a autoridade política se confundiam, né, em alguém que estava guiado por Deus. Mais tarde, os reis que vieram reinar sobre o povo judeu não mudaram totalmente essa situação. O rei era um líder político e militar, mas era guiado por Deus. Então, havia ainda o poder religioso que conseguia fazer prisões, como essas coisas, descumprindo a lei de Deus como sendo um crime, ok? Mas então vamos lá, quem era Paulo? Quando que essa história aqui aconteceu? Não se tem precisão de nada, mas se entende que isso aqui, essa conversão de Paulo, teria sido em torno de 3 anos depois da morte de Cristo. Então,
seria no período ali no ano 36 depois de Cristo, algo dessa magnitude, né? E o pastor Exaltino faz aqui um paralelo entre dois jovens que provavelmente nasceram mais ou menos no mesmo tempo. Um jovem que nasceu em Nazaré e outro que nasceu em Tarso, né? O primeiro mudou a história do mundo porque morreu na cruz, foi o Filho de Deus, morreu na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o segundo, porque projetou o primeiro para fora dos limites da religião conhecida. Primeiro, aceitando ele dentro, digamos assim, não é dentro do judaísmo, mas sendo judeu, se converteu a ele e fez conhecido. E depois ele projetou isso para os gentios, né? Aqueles que estavam fora do limite do povo de Deus, fora daquele grupo conhecido como povo de Deus, que era o povo escolhido, que era os judeus, né? A conversão de Paulo foi tão grande ao ponto dele deixar de viver por si para viver para Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, né? Então ele mudou tudo que ele estava fazendo. Na realidade, eu diria para você que ele não mudou, né? Ele estava querendo ser zeloso ao máximo, ao extremo, com relação a Deus e as coisas que deveria se fazer para agradar a Deus. E no momento da sua conversão, do seu encontro com Cristo ali na estrada para Damasco, ele entendeu que ele estava fazendo o errado e ele passou a fazer o que era certo. Ele mudou a sua atitude pela sua experiência de conversão. Alguns textos ainda na Bíblia falam um pouquinho sobre quem era Paulo, né? Pelo seu nascimento. Atos 21:39 diz assim: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Então, primeiro, Paulo se orgulhava da sua nacionalidade, da sua origem, de onde nasceu e do que era, né? Ele tinha muito orgulho. Eu nasci numa cidade não tão insignificante, uma cidade não insignificante, Tarso, da Cilícia, que pertencia ao Império Romano. Então Paulo tinha orgulho da sua origem, da sua nacionalidade. Eu sou judeu, eu nasci ali dessa forma. Então ele tinha orgulho da sua cidade natal, do lugar onde nasceu e da sua religiosidade, da sua religião, da sua descendência religiosa. Ele tinha esse orgulho. E nós olhamos às vezes para o nosso povo, para o nosso país e vemos pessoas cujo seu sonho de consumo é mudar para viver no exterior. Em vez de ficar aqui e tentar fazer a nossa terra prosperar, trabalhar para fazer a nossa terra prosperar, com todas as dificuldades que nós temos, muitas vezes se olha para fora e se deseja viver numa cidade, entre aspas, melhor ou com outras condições. Agora, por conta dessas epidemias, né, algumas coisas ficaram bem interessantes. Primeiro que quem estava fora, morando fora, muitos quiseram voltar para casa. Agora o Brasil é casa, né? Agora eu vou ser tratado de forma diferente no Brasil, vou ser tratado como brasileiro, com uma saúde pública, com uma coisa assim. E a outra é ver que esses países que muitas vezes recebem os brasileiros começaram a expatriá-los, né? Deixa de lado ou de preferência vai. Olha, quem está aí no Brasil vem de fora e separa-se bem, ó, vocês ficam para lá, eu fico para cá e vamos fechar as fronteiras e eu não quero esse tipo de papo, não. Nós precisamos ter orgulho da nossa cidade de origem, da nossa cidade natal, da nossa crença. Segunda coisa,
cidadania. Ele fala ali que ele tinha cidadania romana, Atos 22, 27 e 28. Vindo, o comandante perguntou-lhe: dize-me, és tu romano? Respondeu ele: sou. Tornou o comandante: eu, por grande soma de dinheiro, adquiri este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu o sou por nascimento. Paulo tinha orgulho de ser cidadão romano. Claro, o Império Romano dominava grandes extensões de terra, né? E quem era do Império Romano tinha de tudo de bom, né? Era, digamos assim, privilegiado. Há fatos ali na vida de Paulo, e esse aí talvez tenha sido um deles, agora eu teria que voltar, me foge a memória, mas que ele foi preso, chicoteado, e nem perguntaram se ele era romano. Aí quando quiseram mandar embora, eu falei: não, eu sou cidadão romano. Ah, tu é romano? Vai embora, porque a gente fez besteira. Não podia fazer isso com o cidadão romano. Podia fazer com os outros, mas com o romano não, porque era uma lei, havia uma lei específica, um entendimento específico de aquilo ali que tinha que ser tratado, né? Cultura era uma outra característica marcante de Paulo. Lá em frente a Festo, numa das suas defesas de quando estava preso, né, Atos 26, 28, fazendo ele deste modo a sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. As muitas letras é excesso de estudo. Tu tá ficando nerd demais, não é isso? E tá ficando louco, né? Às vezes, quando você entra num discurso lógico, encadeamento lógico, você quebra muitas argumentações, e essas argumentações são às vezes tidas como loucura, porque tem muito texto, tem muita base, e essa base acaba fazendo com que as pessoas não se percam, mas fiquem atordoadas ali da forma como está se fazendo. Pela sua religião, Filipenses 3, 5 a 6, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Então, Paulo tinha orgulho de ter sido um judeu ortodoxo. Por quê? Porque como judeu ortodoxo, ele era aquele que tinha o máximo de zelo possível, né, nas coisas de Deus. E a gente precisa pensar, né, como a gente tem sido nessas coisas. Será que essa oportunidade da quarentena tem nos dado tempo de ler a Bíblia, de orar, de estudar, de falar com Deus? Ou essa oportunidade da quarentena tem me dado a oportunidade de botar as minhas séries todas em dia, né? Ficar vendo Netflix, ficar vendo YouTube, botar as séries que eu tinha todas para ver em dia, né? Porque não tem muito que se possa fazer fora dos limites da casa em que eu estou. A oportunidade que nós temos com essa pandemia, e a gente fala de oportunidades no momento que as pessoas estão tristes, estão nervosas, estão em pânico, às vezes angustiadas, mas a gente precisa ver as coisas que estão acontecendo. Deus quer nos falar através de tudo o que está acontecendo. Muitos estão tendo oportunidade de tempo livre, tempo livre forçado dentro de casa, né? E esse tempo livre tem aparecido várias oportunidades. A gente tem visto várias lives na internet. A Junta de Missões Nacionais tem feito várias lives, o Seminário do Sul tem feito várias lives,
E elas são muito importantes e muito interessantes, e muitas vezes elas ficam disponível, a maioria, né, fica disponível para ver depois. São programas bem interessantes para ver. Nós, como crentes, como cristãos, estamos descobrindo uma nova forma de fazer evangelismo. Nós, como igreja, continuamos vivos. A igreja não fechou. Cuidado, não confunda isso. O templo está de portas fechadas, mas o templo é o templo e a igreja são as pessoas. A igreja continua viva. Nós, Igreja de Cristo, continuamos vivos. E nós, Igreja de Cristo, estamos aprendendo a fazer um evangelismo de uma forma diferente. Quantos pequenos grupos multiplicadores estão se reunindo por ferramentas na internet? Quantos cultos estão sendo feitos por lives? Quantas EBDs estão sendo feitas por lives? Isso, de forma significativa, muda a forma de fazer as coisas, mas continuamos a ser igreja. E como igreja, precisamos ter esse cuidado com as coisas de Cristo, né? Não é porque eu não posso ir ao templo me reunir com os irmãos no horário do culto que eu não vou ler a Bíblia, que eu não vou estudar a Bíblia, que eu não vou procurar estar com os meus irmãos, sabendo que a gente tem ferramentas hoje acessíveis, fáceis, no celular de todo mundo tem um smartphone praticamente e pode conseguir um Wi-Fi, uma internet e estar com os irmãos aí de uma forma bem mais simples. Claro, tem algumas barreiras de idade que nos atrapalham, algumas pessoas mais idosas têm dificuldades, mas tem possibilidades e da maior parte está conectado. E a gente precisa aproveitar e aprender sobre isso aí. Uma outra característica de Paulo era a sua espiritualidade. 1 Coríntios 15, 9 e 10. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, Paulo entendia na sua espiritualidade que ele não podia ser chamado de apóstolo porque perseguiu a igreja de Cristo. Os apóstolos, e hoje a gente usa esse termo às vezes de forma generalizada, apóstolos foram os 12, ou melhor, 11. Depois teve a reposição, né, de Judas por Matias, mas que tiveram com Cristo ali os seus 3 anos de ministério. Esses são os apóstolos. E alguns chamam Paulo de apóstolo de Cristo. Ele falou, não, eu não, porque eu persegui a igreja de Cristo. Eu tenho consciência de que eu comecei fazendo tudo errado. Os outros nem estavam perseguindo, fazendo, acontecendo, apenas estavam na sociedade. Cristo os recrutou e os guiou nesse caminho de discipulado e de apostolado depois, né? Mas Paulo foi convertido depois e ele entende que a sua espiritualidade ela só passou a ser aprovada no momento da sua conversão. E ele entende e fala que a partir do momento que se converteu, se colocou aos pés de Cristo para o trabalho, aí sim que ele conseguiu fazer muito mais de fato por Deus. Então vamos lá. Temos informações a respeito do seu nascimento, do orgulho que tinha da sua religiosidade, cidade natal, da sua cidadania romana, da sua cultura que era vasta, era um homem muito estudado, da sua religião, que era judeu ortodoxo, altamente zeloso das coisas de Deus, do jeito que aprendeu e do jeito que sabia, até que se converteu e continuou zeloso das coisas de Deus, do jeito que Jesus mesmo ensinou. E da sua espiritualidade, né? Sabendo os limites do que era e do que não era. Extremamente culto,
grande capacidade de trabalho, espiritualmente zeloso e um judeu radical. Essas eram as características de Paulo. Veja que Deus pegou esse camarada, mostrou o caminho pessoalmente, porque Deus sabia o grande instrumento que Paulo seria para projetar, para espalhar, esclarecer, tornar para a vida prática, trazer para a vida prática os ensinamentos de Cristo. É isso que as cartas de Paulo nos fazem até hoje. Entenda que o trabalho de Paulo não ficou lá no passado. A obra que Paulo realizou comissionado por Deus projeta-se até os nossos dias, né? As suas várias cartas, as várias igrejas, trazendo cada uma característica, uma igreja que estava tendo escândalos, outra que precisava lá tratar alguns assuntos, cartas a Tiago falando sobre fé, a prática da fé, enfim, várias e várias cartas e ensinamentos que Paulo trouxe do ensinamento de Cristo, das coisas que Cristo mostrou. O que Paulo fez, projetou o cristianismo para fora do judaísmo, para os gentios, que também foi um outro problema ali a enfrentar, mas aconteceu. Então, a sua conversão, né? A sua conversão trouxe uma transformação. Ele coloca aqui um limite, dois limites bem sintetizados. Não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, 9. Ele bota um limite bem grande ali. Eu era perseguidor. E a partir do momento da conversão, me chamam de apóstolo. Eu não gosto desse nome. Paulo dizendo, não concordo com esse nome porque lá atrás eu fiz errado. Mas tem dois pontos muito grandes aí. Perceba que a narrativa da conversão de Paulo aparece em Atos 3 vezes. A primeira no capítulo 9, de 1 a 19, a narrativa atribuída a Lucas, narrativa em terceira pessoa, Saulo vinha e aconteceu e ele fez, né? Então, Lucas narrando o que Saulo passou. Lá no capítulo 22, de 1 a 16, Paulo faz um discurso à frente do povo em Jerusalém quando foi preso. Então, naquele momento ali, ele narra a sua experiência de conversão. E depois, em Atos 26, de 10 a 18, ele está lá em Cesareia, diante de Agripa, o rei, e de Festo. Ele está fazendo a sua defesa e ele narra de novo a sua conversão. Quando você encontra o camarada narrando várias vezes uma determinada história, uma determinada experiência, quer dizer que essa experiência e essa história marcou a vida daquele camarada. A conversão de Paulo, com certeza, marcou a sua vida. E eu volto aos nossos dias. A pandemia marca, neste momento, a vida de todos nós. Veja que estamos numa situação de exceção, algo que com quase 50 anos eu não vi, né? Nos últimos 100 anos talvez não tenha tido nada com esses precedentes, com essa forma. A gente estava num mundo globalizado, todo mundo se falando, se comerciando, os limites de fronteiras territoriais quase não tinham valor, porque as coisas iam e vinham culturalmente e de repente as coisas se fecham, as fronteiras se fecham, os aeroportos não têm mais voo, né? Os países da Europa fecham suas fronteiras e tentam começar a conter a disseminação de um vírus a nível mundial. Nosso mundo não será o mesmo depois dessa pandemia. Essa pandemia marca a vida de todos nós nesse momento.
assim como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial marcou, assim como a bomba atômica também foi um fato sem precedentes. Vários fatos históricos marcam a vida das pessoas. E com certeza a pandemia tem marcado, vai marcar a nossa vida por um bom tempo, né? Muitos tentaram desacreditar a história da conversão de Paulo, porque foi de fato um efeito sobrenatural. Veja, era uma luz num dia no deserto, mais forte que a luz do deserto, né? Ao meio-dia, Atos 22:6, ao meio-dia, uma luz mais forte que a do deserto. Outros homens que estavam com ele ouviram também as vozes, né? O versículo 7 fala, e Atos 22:9 também fala, né? E a experiência foi então testemunhada por outros. Perceba que a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a repetição 2 vezes aí quer dizer um carinho, um cuidado, um jeito delicado, carinhoso de falar. Essa repetição a gente vê lá com Moisés na sarça ardente, lá em Êxodo 3:4, Moisés, tira os seus sapatos porque a terra que você está pisando é santa. Oh, meu amado Moisés, é isso que ele queria dizer. E lá em Samuel, 1 Samuel 3, versículo 4, e mais à frente de novo, quando Deus está chamando por Samuel, né, ele fala: Samuel, Samuel. Veja que Saulo odiava Cristo, odiava o dono da voz, mas o dono da voz o amava o perseguidor, porque sabia que ele não estava fazendo algo por maldade, estava fazendo por zelo, só que era o famoso bem intencionado no caminho errado, né? Quando a pessoa está cheia de boas intenções e está fazendo tudo errado porque não sabe fazer, ele infelizmente às vezes faz coisas muito erradas. Saulo vinha com ódio. Atos 9:1. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Saulo ameaçava com morte, né? Respirava ameaças de morte. Ele exalava isso. Imagina uma pessoa brava. Saulo vinha para prender os cristãos bravo, porque eles estavam fazendo um crime, um sacrilégio, no seu entendimento, né? Então, Jesus o alcançou. Talvez o plano de Deus, né, foi esse, com certeza, mas talvez Deus tenha entendido que só Jesus mesmo conseguiria converter Paulo, né? E o encontro foi um encontro real. E o que fez Paulo mudar de atitude foi a graça com que Jesus o tratou. Então, dessa antítese aí, tópico 3, que foi uma transformação na vida de Paulo, né? Essa transformação, na realidade, a gente chama de conversão. Veja, Paulo não pegou um montão de escrito para estudar e, estudando, chegou à conclusão de que estava fazendo errado. Eu não tiro o mérito desse tipo de conversão, mas é uma conversão gradativa. Talvez a minha conversão tenha sido, talvez não, a minha conversão foi desse tipo, uma vez que eu fui criado dentro da igreja e desde criança ouvi, até o ponto em que lá pelos talvez 13, 14 anos, eu decidi parar de fazer tudo que eu estava fazendo e de fato seguir a Cristo. Ser criado na igreja não me habilitava a ser crente, não me habilitava a ser seguidor de Cristo. Claro que eu aprendia, né, a experiência que eu falei no início de estudar a escola de freira foi bem interessante, porque muitas discussões vinham entre o padre e o pastor passando por mim. Eu era questionado na escola, ia na igreja, perguntava para o pastor me respondia, respondia para o padre, trazia outro. E isso me fez crescer bastante em várias discussões em tenra idade. Me deu base, me deu solidez nos ensinamentos. Mas
a conversão de fato ocorre no momento que a gente para e volta para uma nova atitude. Paulo fez isso instantaneamente, ele caiu por terra, né? E ele falou, Senhor, que farei? E o Senhor me disse, levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Atos 22:10, ele narrando lá na frente, né? Paulo converteu-se do seu caminho e essa conversão fez com que toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua gana de pegar aqueles que estavam fazendo o que ele entendia que era uma seita contra a lei, ele começou a entender quem era Cristo, conheceu a Cristo e começou a trabalhar em prol de Cristo. Por isso que a gente mostra aqui que no versículo 1 do capítulo 9, ele está perseguindo. Lá no versículo 28, ele já está pregando ousadamente em Jerusalém. Então, essa conversão é algo que a gente precisa experimentar. É um encontro real. E só foi real e só foi convertido pela graça de Jesus. A graça de Deus. E o amor de Cristo que nos constrange. O amor de Cristo foi tão grande com Paulo, ao mostrar que ele estava perseguindo a Cristo e que Cristo queria usá-lo, que ele se sentiu constrangido a quê? A trabalhar em prol de Cristo. E nós, o que temos feito? Né? Pastor Isaltino, muitos convertidos hoje querem entretenimento e que Deus ou a igreja cuide deles. Né? Talvez esse tenha sido um dos motivos pelos quais muitas vezes a gente foi contra cultos online e coisas dessa natureza, porque era um entretenimento bíblico. Mas o que a gente precisa é servir. A conversão de Paulo o levou a serviço cristão, a servir a Deus. Ele colocou toda a sua vida a serviço de Deus, ao ponto de viver preso uma boa parte dela, pregando a Cristo. De perseguidor passou a perseguido. Daquele que prendia as pessoas passou a ser o preso. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 10:45. Que essa de fato seja a experiência de Paulo, que nos seja prática, que coloquemos as nossas vidas para servir. Agora nós temos tempo, agora nós temos meios, temos videochamadas, temos Wi-Fi, temos celulares, temos várias ferramentas de reunião, podemos conversar com aquelas pessoas que gostamos e falar do amor de Deus. Vamos aproveitar esse momento de quebra de paradigmas, né? Em vez de ficar preocupado com o que vai acontecer, colocar as nossas vidas na mão de Deus e pregar o seu evangelho. Talvez seja isso que Deus quer com o seu povo, com tudo que está acontecendo. Deus nos ajude a, de fato, tornar isso uma prática. Amém.